Bom dia para vocês, sempre com Deus no coração. Quero conversar um pouco com vocês, falar sobre as coisas que eu penso aqui. Comecei agora no meu YouTube a fazer vídeo. Queria que vocês curtissem, compartilhassem os vídeos com quem vocês puderem, se inscrevessem no canal, para que eu possa chegar aos 50 inscritos e eu poder fazer lives. Eu quero fazer lives também, se vocês começarem a se inscrever, que eu tenho poucos inscritos. Me ajudem aí se puderem. Hoje eu quero falar sobre um pouco dos sacramentos, que no último vídeo sobre religião eu falei um pouco por cima, mas não dei muito detalhamento sobre os sacramentos, principalmente o primeiro sacramento, que é o batismo. O que vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários, que aí depois eu vejo e respondo nos outros vídeos, alguma coisa desse estilo. Mas voltando sobre o batismo, eu queria dizer que o batismo para a vida cristã, ele é o início de tudo para você ter uma vida, para você conseguir o passaporte da salvação. É o batismo. Que o batismo ele serve para você marcar a sua alma com o carimbo de Jesus Cristo, como se fosse isso. Porque quando aconteceu a paixão de Cristo, todos os seres humanos estavam fadados a não ter a salvação. Eles ficavam no mundo dos mortos, aguardando a feliz volta de Jesus Cristo para poder salvá-los. E foi o que aconteceu. Quando Jesus Cristo ele sofreu a paixão de Cristo, que ele foi crucificado, as pessoas que tinham Deus no coração, elas foram livres do seu pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, por conta que no Gênesis Eva comeu a fruta proibida e deu para Adão comer. Ali a humanidade ficou fadada a não obter mais a salvação. Aí no momento que Jesus Cristo pegou todos esses pecados para ele, os pecados do mundo inteiro para ele salvou todo mundo. Essa é a salvação de Cristo. Foi por isso que ele nos salvou, para conseguir o mínimo, que é um julgamento justo com o Pai, Deus Pai. E aí, mas para você obter esse julgamento, no mínimo esse julgamento, você tem que estar no mínimo batizado, você tem que estar no mínimo acreditando em Deus, você tem que estar no mínimo sendo o povo de Deus. Como é que você se torna um povo de Deus, uma pessoa do povo de Deus? Com o batismo. Aí depois que você é batizado com a água e o óleo, pelo sacerdote, óbvio, né? Dependendo de alguns locais que não tenham sacerdote fixo, assim, você pode batizar a criança. Normalmente você batiza a criança, pode ser com uma pessoa, com algum ministro da palavra ou ministro da Eucaristia, aí depende, ou até um diácono, que seja. Mas para você obter qualquer coisa que venha de Jesus Cristo, você tem que ser no mínimo ser batizado, para depois você começar a pensar em outros tipos de perdão de pecados. Porque quando você não é batizado, você, não importa qual pecado você faça, nenhum pecado vai ser maior do que o pecado original. Então você nunca vai ser salvo. É impossível você ser salvo mesmo se você não fizer nenhum pecado, segundo a tradição, o livro, que é a Escritura, e os ensinamentos dos doutores. Então não é que você não é salvo. Então eu falei alguma coisa equivocada. Vamos colocar que você não tem a certeza de ser salvo. Se você não tem o batismo,
na verdade, sem o batismo você não é salvo, a não ser que Jesus Cristo te deu te deu alguma coisa especial ali para você ser salvo. Mas em regra, sem o batismo você não é salvo. Depois que você é batizado, você pode ser batizado quando você é criança, que você não tem consciência das coisas, né? Você não sabe o que você está fazendo, você não conhece nada, você só está sendo batizado porque os seus pais, seus padrinhos querem que você seja salvo enquanto criança. Caso alguma coisa aconteça, você está salvo. Aí, quando você até criança, quando você tem ali pelos 7 anos, antes, né, você normalmente é batizado quando é bebê, mas assim, quando você tem 7 anos, você já pode fazer a catequese, para você aprender a catequese de criança, né, infantil, para poder aprender um pouco sobre a religião e a fé, e sobre Jesus Cristo em geral, né, assim. Então você se batiza. Vamos colocar assim, você se batizou criança, um bebê. Você passa a sua vida batizado com a marca de Jesus Cristo, não importa. Você pode cometer pecados quando você é criança, óbvio, todo mundo comete, às vezes sem consciência, às vezes com consciência, mas você está salvo, dependendo das coisas que você traga na sua vida, né, quando criança. A partir que você tem uma idade suficiente para você aprender, para você entender coisas ali, mesmo que lúdicas, você deveria, no mínimo, fazer a catequese de infantil, para você aprender sobre Jesus Cristo, sobre a fé, sobre a religião, o porquê das coisas, o porquê que funciona, porquê que existe, porquê que a gente existe, né, no caso, para a gente poder ser... Porque, assim, para quem é religioso, para quem tem fé em Jesus Cristo, a gente sabe que aqui na Terra é só uma passagem. É uma mínima passagem que a gente pode viver 30, 50, 40, 100, 200 anos, que seja. Não vai ser nem 0,0, não vai ser nada, porque a vida eterna, como diz, é eterna. Então ele é mais qualquer coisa infinitesimamente. Então, criança, você faz a catequese, você aprende sobre isso, e aí você tem a sua própria vida. Quando você faz a catequese e você entende essas coisas, começa a entender, você tem que... Quando você foi batizado, você não sabia o que você estava fazendo, você não sabia porque estava sendo batizado. Então, para isso que serve a crisma, para você fazer a catequese, entender sobre Jesus Cristo, aprender mais coisas, independente de ser criança ou adulto, e aí você confirma o seu batismo. Você fala assim: agora que eu entendo das coisas, eu aceito aquele meu batismo que os meus pais me deram, meus padrinhos me deram quando eu era criança. Aí você está liberado dos seus pecados. Obviamente que no batismo tem uma diferença que não importa qual pecado que você cometeu, você não precisa confessá-los para você ser salvo quando você é batizado, porque quando você é batizado você se renova, é como você renasce. A sua vida que passou antes do seu batismo, ela é tirada, ela não, como se ela, não é que ela não existisse, mas ela é como se ela fosse renovada, lavada. Não tem mais nada ali, só tem a luz do Espírito Santo. Então, quando você se batiza, ou quando você termina o batismo e faz a catequese, você aprende. Estou falando quando criança. Aí você faz a catequese, aprende e vai confirmar, que é a crisma. Aí depois que você foi batizado, você começa a cometer pecados. Obviamente, todo mundo é pecador aqui na Terra. Você cometeu os pecados, antes de ser crismado, você tem que confessar os seus pecados. Aí vem o sacramento da confissão, que são todos os sacramentos. O batismo é um sacramento para você se lavar, renovar, mesmo criança ou adulto. A crisma é um sacramento que você confirma esse batismo, que você aceita esse batismo, quando você já sabe
o porquê das coisas, o porquê que você se batizou. Só que antes de você crismar, você tem que estar em estado de graça. O estado de graça é quando você não tem nenhum pecado mortal. Se você está limpo. Assim como você estava no batismo, quando você se batizou, você estava lavado, você estava renovado. E ali você está em estado de graça. Para você fazer a crisma, você vai ter que confessar os seus pecados, a não ser que você batize junto com a crisma, que foi o meu caso, que eu fiz a catequese depois de adulto, e aí eu tive que me batizar e crismar tudo na mesma hora ali. Então eu não tinha nenhum pecado quando eu estava me crismando, porque eu tinha acabado de ser batizado. Então eu não precisei me confessar, no caso. É assim que funciona para adultos. Quando você não é batizado, você estuda, você entende sobre a fé, sobre a religião, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, tudo, com a catequese de adultos, e aí você vai e batiza e crisma juntos. E aí tem o outro sacramento que você, quando você é criança, aí tem o sacramento da confissão, né? Quando você é criança, você é bebê, você se batiza, não sabe, não entende de nada ainda, vai e comete pecados depois do seu batismo. Quando você tem, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos que seja, você faz a catequese com, sei lá, com 7 anos, vamos colocar. Quando você se batizou, você era bebê, tinha 0 anos, era uma criança, bebezinho. Aí você faz a catequese com 7 e vai se crismar, com 7 anos, que acho que é o mínimo da idade, acho que é 7 anos. Aí você tem que fazer o sacramento da confissão, para você confessar os seus pecados que você cometeu ali dos 0 anos, que você não lembra, até os 7 anos que você se lembra de alguma coisa. E é óbvio que você não vai lembrar da maioria dos pecados, mas Jesus Cristo, obviamente que ele vai te entender, que você não tem consciência, e você tem que confessar os pecados que você tem consciência, que você se lembra, que você que você sabe que você fez. E a mesma coisa para adultos também. Quando você vai se confessar, você tem que confessar os pecados mortais e veniais, que seja, mas todos aqueles que você considera, fazendo o seu auto-julgamento, porque o auto-julgamento de Deus ele é perfeito, o nosso não. Mas você tem que fazer o seu auto-julgamento muito criterioso, tentando pegar o máximo que você conseguir de firmeza, digamos assim. E mesmo assim você vai errar, porque você ainda vai achar que você não fez algumas coisas que fez, porque você não é perfeito. Mas tudo isso Jesus entende. Só o fato de você querer se confessar com rigor que você acha, né, com consciência, isso aí já vale para Jesus Cristo. Aí você se confessa e aí você se limpa dos pecados. Aí é como se você tivesse igual ao seu batismo. Você tirou todos os seus pecados, você confessou. Aí você tem que fazer as indulgências, né, pagar os seus pecados. Daí o sacerdote vai dizer o que você tem que fazer, obviamente, pagando as indulgências. Você fazendo isso, aí você está limpo, aí você está renovado igual você estava no batismo. E a partir desse aí, quando você está renovado de novo, com a confissão ou com o batismo, aí você está em estado de graça, aí você pode fazer os outros sacramentos, que no caso, se crismar, quando você está no ato da crisma, né? Ou se você já está crismado, para você poder receber o corpo e o sangue de Cristo, você tem que estar em estado de graça, que é outro sacramento, que é a comunhão, que você comunga o pão e o vinho, que é o sangue e o corpo. Quando você está na missa, o padre tem a parte das orações, como é que fala? A parte da palavra e a parte da Eucaristia. Aí a parte, eu esqueci o nome, agora me fugiu. Mas são duas partes, as missas são divididas em duas partes. As orações da palavra, que você escuta a palavra de Deus, né? As bênçãos, o hino do glória, toda essa primeira parte não é necessariamente um sacerdote que precisa celebrar. Pode ser um ministro da palavra.
E aí a segunda parte não, aí a segunda parte é só o sacerdote que pode fazer, o padre, bispo, que seja qualquer dessa sacerdotal, dessa parte sacerdotal. Por quê? Porque ele é o único que pode consagrar o pão e o vinho a virar sangue e corpo de Cristo. Porém, quando você está numa missa celebrando a palavra e não é um sacerdote, aí você pega as eucaristias já consagradas de outras missas passadas. Por isso que toda missa você se comunga, pelo menos, né, nas igrejas mais que tem uma comunidade maior, que tem bastante padres, os padres são mais frequentes. Tem alguns locais que no interior dos estados lá do Amazonas, talvez, que aí não tem um padre frequente, que vai uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, e aí não tem a Eucaristia o suficiente. Então aí você tem que esperar, obviamente que não é o correto, mas se é o que tem, é o que dá para fazer, né? Quando o padre vai, ele consagra várias Eucaristias para tentar passar o tempo que ele vai voltar depois, sei lá, uma semana, um mês que seja. Mas aí você, toda vez que você vai na missa, pelo menos nas missas nas igrejas mais, que tenha mais frequência dos padres, aí tem Eucaristia todos os dias. Tem missa todos os dias. Inclusive a missa, a missa, elas são divididas em 3 anos para você ler a Bíblia. Então se você for na missa todos os dias, durante 3 anos você leu a Bíblia inteira. Todo dia tem uma palavra nova, tem uma liturgia nova, e com essa liturgia que você lê a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho, com os 3 anos indo na missa assim, frequentemente, todos os dias sem faltar um, você leu a Bíblia inteira. Mas em relação à consagração, é só o padre, né, o bispo, que consagra a Eucaristia, e você pode tomar o corpo e o sangue quando você está em estado de graça, quando não cometeu o pecado mortal. Quando você cometeu o pecado venial, você também pode tomar, mas os pecados veniais, eles são retidos, os pecados, durante a missa, porque o padre, durante a missa, ele faz a reza do Kyrie eleison, que é pedindo perdão pelos pecados. Então o padre pede perdão por você, e você também pede perdão, se arrependendo, obviamente. Você cura, você tira os seus pecados veniais durante a missa. Então, se você não tiver cometido pecado mortal nenhum e for na missa, você pode tomar a Eucaristia, que é a comunhão. A comunhão, né, é um outro sacramento. Os outros sacramentos, eles são mais fora da missa. Pode, logicamente, que no casamento você tem uma missa e às vezes você se casa depois da missa, ou durante a missa, que seja, ou você vira sacerdote, você tem o sacramento da ordem, que é você se tornar um padre. Depois, é lógico que o padre tem que estudar muitos anos, fazer vários, né, como se fosse uma faculdade mesmo. Aí depois tem os passos, né, que você tem que se tornar diácono. Aí depois de diácono você se torna padre, e aí você vai para uma comunidade e começa a trabalhar. E no matrimônio é a mesma coisa. No matrimônio você tem que fazer não necessariamente precisa fazer. Se você for batizado e crismado, é o suficiente. Mas normalmente a gente faz o curso de casais, né, para entender um pouco mais sobre o casamento com as pessoas que já são casadas. E é por isso que você só pode se casar uma vez. Nunca mais você pode se casar, a não ser que o seu marido, sua esposa morra, né, faleça. Que aí você está apto a casar novamente. Quando você é um viúvo ou viúvo, aí você pode se casar novamente. Essa é a única maneira de você se casar.
tem uma outra maneira que é especial, que você pode se casar novamente, que é o cancelamento, que aí você não... É como se você não tivesse se casado. Mas aí você tem que perguntar, você tem que ir lá na igreja que você se casou, falar com o padre que você se casou, tem que perguntar para ele se é possível esse cancelamento, porque o cancelamento funciona só de maneira especial. É uma coisa que a pessoa não queria, não foi consumado nada, foi uma coisa forçada ou uma coisa que não tinha cabimento, uma coisa muito forte. Não é, eu não gosto mais. Não, isso aí não existe. Para Deus isso aí não existe. Então é uma coisa muito forte que aconteça para você poder se separar. Quer dizer, separar não, né? Cancelar o casamento. E depois que você se casa é para sempre, não tem mais volta, independente de qualquer pecado que seja, não importa. Mesmo que seja um adultério, mesmo que seja violência, não importa. Você tem que perdoar e continuar casado. Ou você pode até se separar. Pode até se separar, mas não separado. Você nunca mais vai poder. Você vai ter que viver uma vida de convento, como se você nunca tivesse casado. E aí você não pode mais fazer sexo, não pode pensar em nada de matrimônio que seja. Você não pode casar, não pode fazer nada. E é assim que funciona na igreja, na igreja católica. Você não se separa, né? Se você sofre de violência, se você sofre de alguma coisa desse tipo, você só tem que perdoar. Obviamente que se for um caso desses aí, você pode sair, parar de ter contato com essa pessoa, mas você continua casado com ela, independente, porque você aceitou. Se for uma coisa válida, não for uma coisa cancelada, é impossível. Você não pode se separar. E o último é a unção dos enfermos, que a unção dos enfermos serve para você, o sacramento da unção dos enfermos. É como se fosse uma última confissão, quando você está em estado de enfermidade, está muito doente, ou de uma doença terminal, ou uma doença que você está com muito sofrimento. Você pede para um sacerdote, ou pode ser um sacerdote, né, que é o normal, mas que vai nos hospitais quando você está doente e tal. Ou pode ser até, se você não tiver essa condição de ter um sacerdote para te fazer o sacramento da unção dos enfermos, pode ser qualquer católico, qualquer pessoa que tenha se crismado, esteja em estado de graça. Aí esse sacramento ele serve especificamente para você se salvar de qualquer uma das maneiras, mesmo que você venha a óbito, venha a falecer. Porque quando Jesus Cristo acha que você não está pronto para morrer, você toma a unção dos enfermos e isso aí te ajuda a parar de sofrer as consequências dessa doença que você tem. Você não sofre. Aí, se você não estiver preparado para a sua morte, Jesus Cristo ainda não quer que você vá para o reino de Deus, quer que continue aqui na terra, aí você é ungido e você para de sofrer. Simplesmente você para de sofrer por qualquer motivo que seja. Ou também você para de sofrer quando Jesus Cristo acha que você já deve ir para o reino de Deus, o reino da vida eterna. Aí você vem a óbito e para de sofrer também. Aí você toma a unção dos enfermos, você entra em estado de graça, você aceita Jesus Cristo. Você já aceita no seu batismo, no seu crisma, você já aceita. Mas ali você aceita Jesus Cristo para Ele te salvar, para Ele te curar de qualquer uma das maneiras, pode ser morrendo ou vivendo, né? Mas curar do seu sofrimento. É para isso que serve a unção dos enfermos. A unção dos enfermos você pode tomar várias vezes. Se você tiver várias doenças, uma em cima da outra, você pode tomar várias vezes, não tem problema nenhum. Independente, só que obviamente você tem que aceitar, você tem que acreditar, você tem que perdoar os pecados dos outros, principalmente se perdoar é uma coisa muito importante. A mais importante é se perdoar, achar obviamente que você errou, se arrepender e se perdoar também. E se você for com toda a sinceridade, você
está salvo. É assim que funciona o sacramento, os 7 sacramentos. Volto a fazer mais vídeos sobre isso, falando sobre outras coisas da religião, falando sobre alguns doutores que eu conheço, algumas partes sobre a Bíblia. Passou muito do meu tempo, só vou agradecer e pedir para se inscrever, compartilhar esse vídeo se vocês puderem com quem gosta desse tipo de conteúdo e curtam aí, assistam outros vídeos também. Eu falo sobre futebol, sobre política, várias coisas. E deixem nos seus comentários vendo o que vocês querem que eu falo. Eu pesquiso e tento conversar aqui com vocês. Valeu? Muito obrigado, até mais. Bom dia.